Ela começou a ser transmitida. Bem, então, amigos e companheiros, apesar de eu achar que Sérgio Thyssen não precisa de apresentação, mas pode ser que alguns não o conheçam tão bem. Sérgio já esteve conosco algumas vezes e, há 5 anos atrás, quando nós completamos o 25º ano, né, da fundação, ele fez uma palestra, foi a primeira palestra que ele fez presencialmente naquela época. Então, para que vocês saibam, ele nasceu em Porto Alegre, ele se formou na Faculdade de Medicina do Rio de Janeiro e ele fez, inclusive, especialidade em cardiologia, né? Ele já exerceu várias funções, inclusive no Instituto Nacional de Cardiologia, no Ministério da Saúde, já coordenou cursos de extensões por muito tempo, como emergência e terapia intensiva, né? Tanto na Santa Casa de Misericórdia como no Hospital Geral de Ipanema. Além disso, ele foi bacharel em física desde 93. E se a gente acompanhar um pouco ele nas redes sociais, a gente vai ver que ele é um enorme semeador, né? Sérgio está sempre em viagem, sempre levando essas sementinhas, né, através das suas palestras, e especialmente ele gosta muito, ele se interessa muito no que ele chama de fronteira entre a medicina e a espiritualidade. Ele já esteve em muitos países, ele relata 34, fazendo essa semeadura. Eu acho que todo mundo lembra do Francisco Thyssen, que foi pai do Sérgio e presidente da FEB, de 75 a 90. Bastante interessante. E tem uma coisa que eu não esqueço, é que foi a relação dos livros astros que o Sérgio deu para a gente, né? Então, ele listou 88 livros que seriam importantíssimo a gente ter, né, na nossa biblioteca e lê-los, né? Então, se vocês quiserem, né, depois eu posso botar essa relação no chat, ou então vocês me pedem que eu envio pelo WhatsApp. Então, Sérgio, fique à vontade. Nós agradecemos muito sua presença aqui entre nós. Muito obrigado, Miriam, pelo convite. Muito obrigado, Márcia, pelo acolhimento, pelas instruções para que pudéssemos, como que, interagirmos desse modo. Queria agradecer a todos vocês do Meimei, de Angra dos Reis, os amigos de outras cidades do Brasil, que talvez estejam agora conosco, e outros que estarão amanhã ou depois, talvez assistindo de outro modo o nosso estudo. Então, o nosso tema hoje, né, já que são inúmeros os temas de interesse dos espíritas de um modo geral, não é? A doutrina espírita, como consolador prometido, nos trouxe e nos traz muito. De tal maneira que, quando nós vamos nos dando conta de conteúdos maravilhosos, desde a base kardeciana a inúmeros outros autores, mas especialmente Emmanuel, Humberto de Campos e André Luiz, nós vemos o quanto a espiritualidade tem trabalhado a nosso benefício, até porque eles já reconheceram antes, nós estamos reconhecendo agora as nossas deficiências e o quanto, como que o nosso mundo ainda é muito limitado. Então, eu vou passar agora um vídeo que é uma espécie de uma síntese da história do planeta Terra, porque logo a seguir nós vamos tentar considerar um pouco sobre que mundo é este e quem somos nós. Então vamos ver
O nosso tema, então, é o que está aqui no slide título: A Neurobiologia do Amor, a Virtude Essencial. Eu apenas gostaria de frisar também, no início do estudo, é que o amor, é claro, ele é algo da alma, do espírito, né? Quando nós falamos em neurobiologia do amor, nós estamos e estaremos vendo algumas contrapartidas no plano físico, biológico, cerebral, para que nós tenhamos também uma ideia da relação que existe, que hoje é possível se notar, se detectar, entre questões afetivas, entre questões da alma imortal e as questões que importam também, e que têm a ver com o corpo físico, com o cérebro humano, e, se quiséssemos, com a ideia de saúde, doença, tratamento, cura, e aspectos relacionados às terapêuticas possíveis. Mas talvez não tenhamos tempo para tudo. Então vamos ver este vídeo. Como vocês puderam reparar, esse vídeo é uma síntese de inúmeros aspectos, desde questões assim muito rudimentares do que já existiu na Terra, de certa maneira chegando até os dias atuais. E nós reparamos, né, que é uma retrospectiva com inúmeras questões interessantes que significaram avanço, progresso, mas inúmeras outras que, de certa maneira, nós fomos os protagonistas, vivendo em realidades tão diferentes em reencarnações anteriores e vivendo situações em que nós estávamos como que contrariando as leis de Deus. Então, vale a pena nós nos lembrarmos sobre que mundo é este. Nós vivemos na Terra, que é o único planeta que nós temos uma noção um pouco melhor sobre a sua realidade. O planeta é lindo, né? É um mundo considerado de provas e expiações,
o que também significa que ele, com a sua humanidade, não é grande coisa. Nós aprendemos no Livro dos Espíritos, com Allan Kardec, e os espíritos da codificação, a hierarquia dos mundos. E nela nós vimos a ideia de mundos primitivos, mundos de provas e expiações, mundos de regeneração, mundos ditosos ou felizes e mundos puros. Esta é uma visão sintética, objetiva, simplificada da realidade dos mundos de um modo geral. Neste capítulo, nós teríamos muitas coisas lindas para vermos e talvez o façamos um dia, não sei. Teorias evolucionárias, existem coisas muito interessantes aí. Mas nós nos lembramos que estamos na condição de mundo de provas e expiações há muito tempo. Nós estamos vivendo ainda toda uma espécie de estagnação. Nós estamos nos demorando muito no processo evolutivo. E a Terra, ela é um planeta. Este planeta faz parte do sistema solar, como nós aprendemos na escola, né? Considera-se a humanidade da Terra a mais atrasada do sistema, e não pensem vocês que porque a astronomia, né? A astrofísica, a astronauta ainda não tiveram, usando os melhores telescópios, conseguido detectar vida humana semelhante à nossa. Todos os planetas têm as suas humanidades. E a espiritualidade deixa claro já há muito tempo que nós somos a mais atrasada. O sistema solar, amigos, ele pertence à Via Láctea. E a Via Láctea, ela tem, na contabilidade atual, 200 bilhões de estrelas ou sóis. Se, em média, cada estrela tem 5 planetas, em média, nós estamos falando de 1 trilhão de planetas, de corpos celestes, semelhantes à Terra em algum modo, só para nós falarmos de mundos materiais. Um dia podemos falar de mundos fluídicos, porque eu vou deixar aqui uma sementinha, né? Quase que de provocação. Se eu reunir tudo que existe no universo, só o universo observável, ele tem 70 septilhões de estrelas. Se eu reúno os conglomerados galácticos, se eu reúno muralhas de galáxias, que é uma expressão rotineira em termos da astronomia moderna, eu reúno tudo. Eu tenho 3,6% do universo. Ou seja, 93,5%, na verdade, 96,5%, eu não tenho a menor ideia, ninguém tem. E tudo isso existe. Por que se sabe que existe tanta coisa? Porque o que existe só poderia ter a configuração estável que tem, havendo mais os 96,4%. Tudo isto um dia nós vamos conhecer, mas como nós nos demoramos muito num atraso espiritual e moral, nós ainda intelectualmente também não progredimos para conhecermos mais e melhor a realidade do universo de Deus. Mas estamos caminhando e vamos, como que, entrar nisso mais cedo ou mais tarde. Só para vocês terem uma ideia, eu até, se estivéssemos presencialmente, eu ofereceria uma caixa de bombons para quem me respondesse, não é?
Acredito até que vai ter alguém que vai querer ganhar bombons de qualquer jeito e é capaz de interromper a live para dar um palpite. A pergunta seria: qual é o nome da galáxia vizinha da nossa, que é a Via Láctea? Então, como não é o caso, eu vou respondendo, não é? Ela se chama Andrômeda e ela tem 1 trilhão de estrelas. O que significa, em média, de novo, 5 trilhões de planetas. Tudo isso é vida divina. Tudo isso tem a ver com filhos de Deus distribuídos pelo universo afora. Tá? E nós estamos, assim, de uma maneira incipiente, começando a conhecer isso tudo. Esse é um outro tema. Cosmologia, astronomia, física moderna e doutrina espírita. Mas fica, quem sabe, para o ano que vem ou depois. Então, vale a pena nós nos lembrarmos, há um livro astro que está na lista, chama-se Roteiro. No livro Roteiro, há um capítulo que Emmanuel chama O Grande Educandário. Neste capítulo, ele primeiro informa uma coisa, no título: a Terra é uma grande escola. E nós sabemos que a escolaridade daqui ela é muito básica, em termos de que nós estamos como que num jardim de infância, do ponto de vista da evolução moral. Estamos vivendo o abecedário da realidade. Pois bem, temos muito que progredir, porque a ideia qual é? Só vive num mundo de provas e expiações quem está nessa faixa. Outra informação de Emmanuel no mesmo capítulo é a ideia de que somos 20 bilhões de humanos. Se nós agora somos 7,8 bilhões de encarnados, nós também, então, temos do outro lado da vida, numa informação de 70 anos atrás, quando o livro foi publicado na sua primeira edição, nós temos 12,2 bilhões de desencarnados. Então, vale a pena a lembrança. Se nós nos iludimos achando que a vida ela é como a vida terrena convencional, não é? Nós temos do outro lado uma vida pujante, uma vida cheia de perspectivas, só que também com os mesmos problemas daqui. Por quê? Porque o universo dos dois lados é semelhante. Nós apenas vamos mudando de lugar ao longo da sucessão reencarnatória. Quando nós trazemos para cá as nossas realidades pessoais, as nossas dificuldades, nós estávamos com elas do outro lado agora há pouco. Ou seja, o mundo é um grande educandário e, do outro lado, nós temos espíritos desencarnados, filhos de Deus igualmente, com as mesmas dificuldades. E eu ainda diria, com problemas muito graves no sentido da vida, da realidade, do entrosamento. Um dia nós também poderíamos estudar a ideia da realidade espiritual de um mundo de provas. Sérgio, você fechou o microfone. O seu microfone desabilitou. Eu acho que voltou. Mas eu não mexi. Não mexi, só se foi um espírito. Como é uma live espírita... Foi um espírito de porco que fui eu, Sérgio, porque eu estava desabilitando o microfone de um componente da sala para não atrapalhar a transmissão. Tudo bem. Então, foi um espírito encarnado, não é? A Márcia. Então, eu estava lembrando, Márcia e amigos, a ideia de que Emmanuel traz, então, a noção de um grande educandário. E dentro desse processo educativo, uma questão fundamental é o amor, porque ele está na raiz do universo.
O universo existe por amor. A realidade de todos os filhos de Deus, naqueles imensos cenários que os mais próximos nós lembrávamos agora há pouco, tudo é fruto de um amor divino, da substância fundamental do universo, que tem a ver com o fluido cósmico universal, com o magnetismo divino e coisas para também um dia, quem sabe, nós examinarmos de mais perto. Mas muitos espíritos também dizem que a Terra é um mundo, um planeta hospital. A ideia qual é? Nós estamos como espíritos doentes, enfermos do ponto de vista moral, mas não apenas, enfermos do ponto de vista do perispírito. E tudo aquilo que nós fizemos no passado e que era em contrário às leis de Deus, foi gerando como que alterações nos tecidos perispirituais, nas moléculas que na origem eram sãs e se tornaram, como Kardec um dia disse, malsãs, doentes. Emmanuel, num outro livro astro também, lindo, chamado Pensamento e Vida, no capítulo Humildade, ele fala do orgulho, né? Algo tão típico de quem veio a ser internado na Terra, por ser a Terra um grande hospital. Um dia vai deixar de sê-lo, mas já o é há muito tempo e o será ainda por talvez milênios. A ideia é de que o orgulho, que é uma característica nossa ainda, é um vício moral, talvez o mais delicado de todos, junto do egoísmo multimilenar. Ele gera, como Emmanuel traz, um esgarçamento perispiritual, um enquistamento do perispírito. Por isso que quando a gente renasce, nós já vamos tendo doenças, às vezes são problemas congênitos, outras vezes genéticos, outras vezes adquiridos na tenra infância, na juventude, na vida adulta e às vezes na terceira idade. Somos predispostos às doenças por isso, por tudo que nós trazemos numa bagagem moral que é resultado de tudo que nós fomos fazendo ao longo da nossa história espiritual pessoal, em contrário à lei de amor, de justiça e de caridade, de progresso também, e a outra lei que é de causa e efeito, ação e reação, foi gerando as consequências. Então, existem outros hospitais, vamos dizer, na nossa galáxia, porque ela tem 1 trilhão de planetas, só que a Terra é um deles. Andrômeda também tem. Outras galáxias lindas também possuem planetas ou corpos celestes para onde vão sendo levados os espíritos com certas imperfeições, para fazerem ali o seu processo de redenção, o seu processo de recuperação da saúde mental, espiritual, moral. E isso tem a ver com o nosso tema. Porque nós podemos continuar internados na Terra por milênios sucessivos. Vai depender da nossa evangelização, vai depender da nossa ênfase no processo da nossa melhoria interna. Então, quando a gente colocou ali quem somos nós, é para que nós recordemos um pouco de quem somos, de o que nós estamos fazendo aqui. Porque se nós pensarmos bem, os espíritas são, dentro desse grande contexto de vida humana no planeta Terra, somos uns poucos, dentre bilhões. Nós hoje, numa quarta-feira, dia 28 de outubro,
num ano muito especial, não é? Com grandes desafios, com muito sofrimento, muito maior e mais do que a média que nós tínhamos antes, na verdade, nós estamos vivendo as agruras da nossa própria condição. As pessoas que desencarnam, elas não podem ir embora da Terra, porque elas estão internadas aqui. Nós trocamos de lugar do ponto de vista do plano físico e do plano da imortalidade, o mundo espiritual, mas somos os mesmos. Tanto é que a instituição que mais comumente existe no planeta são hospitais, aliás, dos dois lados da vida. Não existe cidade pequena, média, grande, metrópole. Quanto maior a cidade é, maior o número de hospitais. Quando André Luiz desencarnou num pós-operatório de cirurgia de retirada de um tumor intestinal, para onde ele foi? Desceu para uma região de sofrimento, que nós chamamos de umbral inferior. Mas, algum tempo depois, ele é como que resgatado e consegue chegar à colônia Nosso Lar. Mas aonde na colônia? No hospital. Ele vai ser tratado por Clarencio, depois ele quer trabalhar como médico, não deixaram, pediram para que ele fosse trabalhar sem que ele soubesse a humildade, conhecendo Narcisa, sabendo por Narcisa de Veneranda, uma das ministras da colônia. Só aí tem histórias lindas. Mas só para lembrar que todas as colônias no entorno de todo o planeta têm postos de auxílio, postos de atendimento, seriam as nossas UPAs, né? Os nossos elementos de um socorro imediato. E os grandes hospitais, assim como aqui, nós temos hospitais de diferentes complexidades, até os hospitais de mais alta complexidade, para que eu possa ter um transplante cardíaco. Eu não posso fazer isso no hospital de uma aldeia, de uma região qualquer, né? Pois bem, toda essa ideia nós precisamos recordar, não é? Então, vamos adiante mais um pouquinho, tentando passar os nossos diapositivos como roteiro. Deixa eu ver se não ficou ninguém para trás. Muito bem, deixa eu voltar aqui. Então, nós estávamos lembrando arrependimento após a desencarnação. Isso tem a ver com o nosso tema, isso tem a ver com a nossa vida. Não é verdade? Quando as pessoas morrem e vivem um período mais curto ou mais longo de readaptação, e elas realmente despertam no mundo espiritual, dão-se conta de quem são, recordam a memória do que viveram na última existência, pelo menos, né? Se deparam com seus entes queridos ou com os seus desafetos, dão-se conta da imensidão à sua volta, olham no espelho, porque há um espelho nos esperando a todos. E é um espelho, amigos, de cristal puríssimo. Eu diria, ele é da Boêmia, da República Tcheca, que é o cristal mais puro. De tal maneira que este encontro, que poderia e deveria acontecer agora, na vida atual, no dia a dia, no que nós chamamos de autoconhecimento, nós acabamos deixando de lado, nos interessando por outras coisas e deixando o essencial. Chega do outro lado, nós vamos olhar no espelho. É claro que existem alguns que vão viver este encontro consigo próprios diante do tal espelho, aquele puríssimo, e pode ser ali o momento mais lindo, recente da sua jornada evolutiva. Mas, de regra, não é. Pelo contrário, é um dos momentos mais penosos. Por isso eu coloco ali qual é o sentimento
típico de quando nós nos deparamos com aquela questão: quem realmente nós somos? Quão iludidos nós estávamos, talvez até achando que éramos o que nós de fato não somos. Então, esse arrependimento é um sentimento que a espiritualidade superior, que são como que médicos, que usam da sua condição evolutiva maior e melhor, que são agentes do Cristo, que é o grande médico de toda uma humanidade ainda doente e infeliz. Esses benfeitores, eles nos ajudam, né, na ideia de como lidar com este arrependimento. Mas de tanto, ao longo de séculos, de milênios, de tanto sentimento deste tipo, eles se condoendo das nossas dificuldades, eles trouxeram a doutrina espírita. A doutrina espírita, ela é consolador prometido em inúmeros aspectos. Então, é como se assim, olha, vamos deixar esse legado de entendimento, de compreensão, de luz, de amor, para que as pessoas mudem durante as reencarnações, para as pessoas entenderem o seu processo pessoal intransferível, porque a evolução é como a gente costuma dizer, a regeneração planetária, esse é outro tema para nós amanhã ou depois. A regeneração planetária, ela não é algo que vai vir como flocos de neve dos contextos celestiais por bênçãos divinas. A regeneração planetária, ela é o somatório da regeneração pessoal interna, de tal maneira que o contexto geral virá de todo o esforço de uma grande maioria. Uma grande maioria que a gente vai pensando na ideia do tribo, tanto quanto aqueles que não conseguirem, não é, uma mudança importante diante das suas realidades atuais, ainda continuarão, por exemplo, com a simbologia do joio, de imperfeições muito graves, terão que partir. Jesus coloca isto, mas voltando, tínhamos lembrado dele como grande médico. Então, todo este projeto de Allan Kardec, dos espíritos da codificação, não é, trabalhando em nome do Divino Mestre, é por nós, para que nós entendamos o que nos falta. E a ideia de que, de tanto sentimento de arrependimento geral, de tanto sofrimento ao nos depararmos com a nossa realidade pessoal, eles fizeram este grande projeto, que agora começa na França, tem uma história linda também, né? Depois há uma ideia da árvore sendo transplantada, a ideia de Brasil, coração do mundo, pátria do Evangelho, que hoje é como que um projeto ameaçado, né? Talvez para o grande futuro já não, envolvendo o degredo, envolvendo a saída de muitos que estejam obstaculizando o projeto de Ismael, mas tudo isso é tema para o nosso futuro, quem sabe. Então, arrependimento após a desencarnação. Porque tem um outro detalhe para conversarmos. Mundo de provas e expiações. Quando nós contrariamos as leis de Deus, primeiro nós vivemos o arrependimento. Se nós não nos arrependemos, nós não retomamos a sequência evolutiva. Só para deixar uma semente de reflexão. Arrependimento, expiação, a ideia de que expiação é sofrimento. E uma coisa para guardarmos, sofrimento não paga dívida. O que paga a dívida é o que vem depois, é o trabalho, é o amar, olha o nosso tema, é o amar e o servir. É isso que vai ser como que o elemento para a nossa redenção. E depois ainda tem uma última etapa. Se nós contrariamos a lei de Deus,
num determinado aspecto, agindo criminosamente, nós vamos primeiro necessitar do arrependimento, depois a expiação, para termos uma ideia do valor da dívida pelo mal causado a qualquer outro, em dramas envolvendo poucas pessoas ou grandes dramas coletivos. Lembrando que nós temos 5.500 anos de história da humanidade escrita e nunca tivemos 100 anos de paz. Então, a expiação, para termos uma ideia de onde nós erramos, em que questões, o tamanho do nosso endividamento. Aí depois vem o amar e o servir, que é o pagamento da dívida, seja quando for, de agora para o grande futuro. Mas depois, vamos dizer que eu fiz algo diante de um cenário em que eu vivi uma prova, podendo escolher pela direita ou pela esquerda, eu escolhi pela direita e não era a melhor escolha. E eu causei sofrimento. Então, lá adiante, eu vou me ver de novo na mesma situação, para então ter a chance de, não, eu aprendi, não é pela direita, é pela esquerda. E aí eu vou fazer uma escolha melhor do que aquela que eu havia feito antes e que me gerou, né? Primeiro gerou um mal alheio, um prejuízo para os outros, e depois, para o reajustamento, algo que nós teremos que escolher de novo, né? Na quarta e última etapa. Olha, realmente eu aprendi a lição. Foi uma longa experiência até aqui, mas agora, diante de um mesmo cenário, eu não me equivocarei mais. Então, isso faz parte de uma reflexão para o futuro. Então, aqui eu coloco do arrependimento à reparação. A felicidade não é deste mundo, mas a sua conquista por cada um de nós se baseia no amar e no servir. Do ponto de vista de uma visão mais cósmica, transcendente, amorosa, espiritualizada, divinal, por outro lado, né? Quando Jesus dizia que a felicidade não era deste mundo, ele conhecia todos os mundos. Um dia nós poderíamos falar sobre Jesus, porque mesmo como espíritas, nós não temos uma ideia da sua grandeza, da sua realidade, das suas características. Então, quando ele, como o guia e o modelo da humanidade, como o príncipe da paz, como filho do homem, como pastor de todas as ovelhas, como o alfa e o ômega, como está naquele capítulo lindo chamado Apocalipse, do Novo Testamento, a ideia qual é? Ele sabia de tudo isso, né? E ele falava da felicidade do reino de Deus e da felicidade deste mundo, né? Que era uma coisa e é assim muito relativa. Mas vamos adiante. Há uma frase linda de Emmanuel, quando ele diz: somos devedores da multidão. Não nos enganemos. Nós precisamos trabalhar o nosso tema como um convite maravilhoso do Cristo, no sentido do amar e do servir. E a ideia de que vivemos na Terra porque adoecemos moralmente. Então, quando nós temos um câncer, um infarto do miocárdio, quando nós temos uma doença degenerativa cerebral, quando nós nascemos e por causa do Zika vírus vamos sofrer um problema de uma microcefalia, ou vamos vendo as crianças dentro do espectro do autismo, ou quando vemos as depressões, né, como um problema de saúde pública de todos os países do mundo, quando ficamos sabendo de que há um suicídio a cada 40 segundos no mundo, que mundo é este? É um mundo que nós geramos, deixamos como um legado de sofrimento para nós, para todos, e nós precisamos ter essa consciência.
É o Espiritismo que nos ajuda sobremaneira nisto, para que nós possamos mudar de atitude, buscar o que é devido e não continuarmos nas ilusões do mundo material. Não é verdade? Nós não nos distraímos todos os dias. Nós estamos vivendo oportunidades de ficarmos um pouco mais em casa. Não todos, mas muitos. É hora de nós olharmos para dentro. É hora de trabalharmos as questões pessoais. É hora de ressignificarmos a vida. As relações humanas, afetos. Como é que nós somos dentro de casa? Como é que nós convivemos com os outros, com os cônjuges, com os mais velhos, com os irmãos e irmãs, com as crianças? Antes nós tínhamos assim 1000 desculpas para não fazermos o evangelho no lar. Dizíamos, vocês reclamavam quando eu falava de 88 livros astros. Eu nem falei dos livros de cabeceira, são 191, dividindo dos dois lados, montanhas que vão lá em cima. Agora a gente tem mais tempo para buscarmos os conteúdos que interessam, conteúdos que elevam, que nos convidam às mudanças, e não os que nos distraem. Muito bem, um dia conversaremos, quem sabe, um pouquinho melhor sobre isso, né? Então, a ideia de a felicidade de amar e servir, servindo a família, a sociedade. Quantas pessoas agora ainda não se tocaram que é hora de nós irmos a campo, mesmo em lives, mesmo em campanhas pelos telefones celulares, pelo WhatsApp, pelo Messenger, campanhas de cestas básicas, campanhas de oração, campanhas de abraços virtuais, campanhas de escutarmos aqueles que estão em aflição, acolhimento fraterno que não é possível por agora, ao vivo e a cores, nas instituições todas de boa vontade, né? Nós podemos organizar inúmeros projetos, singelos às vezes, pequeninos, mas não é verdade que tudo começa de uma maneira bem simples, né? E dentro das condições que são as nossas agora? Então, a ideia de que o que nós fazemos em casa, em família, vai servir ao conjunto das famílias que é a sociedade. Da sociedade no seu conjunto ao mundo inteiro. E, de certa maneira, a civilização que nós temos hoje na Terra. E a ideia de que nós fizermos de melhor no âmbito do nosso altar, do coração e da mente, serve, se irradia para todo o ambiente à nossa volta. Então, nós temos, com o Espiritismo, a ideia de que nós vivemos os problemas, inclusive a pandemia pelo novo coronavírus, mas não só, a ideia de uma herança. Nós colhemos agora o que nós semeamos ontem. Tudo que nós vivemos hoje de dificuldades no campo da política, no campo de governo, na corrupção, não é, que se instalou no mundo inteiro e de uma maneira muito típica no nosso querido Brasil, a todos os níveis, e as consequências de tudo isso, a violência nas comunidades, vamos dizer assim, a questão que temos, e vocês têm isso perto de vocês, a questão da dependência química, do tráfico de drogas, das milícias, a ideia de doenças e doentes por todo lado. Tudo isso é uma característica nossa que nós temos que mudar, começando por mudanças pessoais. Lembrando que tudo isso está aguardando a nossa participação. É como se esse tempo precisasse acontecer, para que nós pudéssemos enxergar cada vez melhor o nosso compromisso, o nosso papel no sentido das mudanças que são necessárias. Eu vou brincar um pouquinho com vocês, lembrando de que
Existem coisas lindas na ciência. A ideia da física moderna, a ideia de uma mãe das ciências. E, através da mãe das ciências, nós chegamos ao Evangelho, nós chegamos ao amor fraterno universal. Lembrávamos antes, né, a ideia de que há uma colheita agora de uma semeadura feita no passado. E agora o tempo é tal que, ao mesmo tempo, nós vamos colhendo o que nós plantamos antes e estamos sendo convidados a uma semeadura nova. Não é verdade? Nós não aprendemos, não é, que a semeadura é livre, mas a colheita é obrigatória. Então, ao mesmo tempo, deixamos isto de herança, temos que trabalhar para mudar isso tudo, mas, ao mesmo tempo, conhecendo o reino de Deus através de Jesus, através das mensagens maravilhosas que vieram destes grandes espíritos, as notícias do reino do Senhor nos fazem um convite à mudança, a uma semeadura nova, que envolve a virtude e não mais o vício, que é algo que nos acompanha há muitos milênios. Então, a física moderna, mecânica quântica, teoria da relatividade, curvas espaço-tempo, entrelaçamento quântico, colapso da função de onda, revolução científica moderna, pensamentos e sentimentos na realidade quântica, visão moderna do amor como substância divina do universo, tudo isso é tema para nós. Nos debruçarmos aos pouquinhos. E tudo tem a ver com o universo de Deus, na Terra e nele, por aí afora como um todo. Vejam essa imagem. Se eu estivesse pertinho fisicamente de vocês, porque espiritualmente eu sei que eu estou, como vocês todos também estão comigo, né? Eu prometeria 2 caixas de bombom. E eu até posso dizer, caixas grandes. E para isso eu até brinco dizendo, olha, bombom importado. É bombom da Bélgica ou da Suíça, que são os melhores. Pelo menos esse é o meu ponto de vista. Alguém faz ideia do que é isso? Isso é um vídeo de algo que nós chamamos de vácuo quântico. É um tema para vermos depois. A ideia qual é? A ideia da oração, dos efeitos da prece intercessória, a ideia da gratidão, do perdão, a ideia da compaixão e da empatia, gestos, pensamentos, atitudes e práticas amorosas. Tudo isso gera como que um mundo novo, que vem de uma espécie de um vácuo. Eu diria, vem de Deus, algo que nós podemos movimentar quando queiramos, mas podemos ver isso melhor lá adiante. Vejam isto. Salto quântico na elevação espiritual. Assim como você trabalha no infinitamente pequeno, nas órbitas dos elétrons em torno dos nucleons do núcleo atômico, seja no mundo espiritual, seja no plano físico, do ponto de vista da vida universal, tudo isto é algo que nós devemos buscar para nós na condição que nós temos hoje. Se nós não buscarmos isto, nós vamos viver o sofrimento. Ele continuará acontecendo nas outras reencarnações. Então, especialmente a ideia, né, de benevolência, de humildade. Um dia, não faz muito, a questão de talvez uns 40 anos, numa reunião de materializações luminosas, ectoplasmia, corporificação
completa de entidades espirituais que eu tive, me deram a oportunidade de conhecer. Um espírito disse para mim: filho, a humildade é quem abre as portas dos céus. Não adianta a gente se iludir, não é? E continuarmos sem prestarmos atenção num vício que é o orgulho, que naquele capítulo do livro Pensamento e Vida de Emmanuel por Chico, ele vai contemplar e desdobrar algumas questões para nós. A gratidão, a perseverança, a bondade, o respeito, a alegria, a compaixão. Tudo isto é um convite para nós. Nós devíamos colocar isto aqui como uma imagem no espelho. Cada vez que nós formos pentear o cabelo, nos ajeitar para termos uma aparência melhor, não é? Ou na porta do quarto, passarmos os olhos. Querem ver uma coisa bonitinha da medicina de hoje? Hoje nós trabalhamos em medicina com uma coisa que se chama mais ou menos assim: religiosidade, espiritualidade e medicina. Uma das coisas que a gente trabalha, eu estou falando de ciência médica, eu não estou falando de uma elucubração, uma tentativa filosófica, estou falando de coisas concretas. Se você trabalha a gratidão cada dia antes de você adormecer, se você ora ou não, isso é outro aspecto, mas você tem um caderno, um bloco, uma folha de papel, e você escreve 3 aspectos daquele dia em que aconteceu algo e você se lembra de ser grato a alguém, a algum contexto, a alguma instituição, a Deus, a Jesus, ao anjo de guarda, a um vizinho que te deu algo que te faltava para você cozinhar um prato que você queria. Ou você estava no trânsito atrasado, correndo aqui no Rio de Janeiro para chegar num compromisso, e alguém te cede a vez. Você abre a janela e agradece, faz um aceno de gratidão. No que você lembra disso, como vamos ver daqui a pouco, o teu cérebro muda. O teu cérebro, ele se ilumina, ele se colore. E quando aquelas zonas cerebrais mudam, é porque o teu cérebro perispiritual mudou antes. A tua alma vibrou de um outro modo. E aquilo no plano físico gerou a liberação de muita quantidade de hormônios, como, por exemplo, a ocitocina, que é o hormônio do amor. Vamos ver isso. Quando a gente fala de neurobiologia, quando a gente lembra da questão da gratidão, a gratidão, se você colocar o paciente ou uma pessoa normal dentro da ressonância nuclear magnética funcional, e você pede lá com um microfone e um alto-falante, agradeça a alguém um contexto que você realmente deseja que essa gratidão chegue até aquele que te ajudou. O teu cérebro muda pela ressonância. Então, não é uma suposição, é algo concreto. Isso tem a ver com medicina. Gratidão é medicina preventiva. Ah, é? É. Porque aqueles hormônios, aquele banho hormonal de uma neuroquímica cerebral é altamente benéfico para todas as células. E a circulação sanguínea leva tudo até a pontinha do dedinho dos pés. Como que envolvendo toda esta realidade biológica a bem da saúde. Isso já se sabe e nós podemos também ver isso outro dia. Então, estados quânticos da mente espiritual, que é o que importa. Outra ideia, nós temos 3 grandes religiões monoteístas. Nós temos algumas religiões politeístas. Todas pregam o amor, de um modo ou de outro, porque todas as religiões, na essência,
foram plantadas na humanidade por espíritos superiores. Se os seres humanos se confundiram, humanizaram os pensamentos e as crenças e, nesse processo de humanização, criaram dificuldades nas práticas, na teoria, inverteram, né? Trabalharam a letra, porque a letra, examinada isoladamente, ela mata. Nós temos que buscar o espírito, inclusive do Evangelho, porque o espírito vivifica, enquanto a letra impede os voos da alma imortal no sentido da sua própria evolução. Então, o nosso tema tem a ver com as práticas, as crenças, as filosofias e as ciências. Vejam isto. Esta é uma imagem de uma ressonância nuclear magnética funcional, feita numa universidade americana, em que a mãe beija o seu filhinho. E aí você tem a imagem, estas áreas avermelhadas, elas têm a ver propriamente com a ideia de regiões que se acendem e se colorem pelo amor. Aqui, o amor maternal. E, ao mesmo tempo que a mãe envolve a criança na sua amorosidade, a criança sente o amor, vive o amor num entrelaçamento afetivo com a mãe. E isso é assim em todas as expressões de amor sincero. Não apenas o amor maternal e o amor filial. Aqui a ideia de artigos científicos mostrando sobre a neurobiologia do amor. Tanto o amor maternal em amarelo, como o amor romântico. Olha que lindo isso. Enfim, a ideia qual é? A ideia de estudos científicos mostrando áreas diferentes, ganhando uma tonalidade diferente por dois tipos do amor que mais nós temos na Terra. O amor chamado de amor maternal, né? E o amor romântico entre os pares afetivos. Aqui nós teríamos outras considerações a fazer. Então, lembrando, a neurobiologia do amor é um fenômeno complexo. Envolve confiança, crença, recompensa e prazer. Circuitos lá dentro do cérebro, ocitocina, vasopressina, dopamina, serotonina, endorfinas, sistemas regulatórios do óxido nítrico, circuitos de recompensa e prazer, que são, então, diversas áreas que se integram, que se juntam na neurobiologia do amor. E tem a ver também com os chamados estados alterados de consciência. Tanto o amor maternal, romântico e o sexual também. Existem outros. Olha que bonita esta figura, é uma figura de ciência. A ideia de um desenho falando do seu cérebro quando você está amando. As diversas possibilidades do amor. E aí ele fala da córtex frontal, dos neurohormônios, do sistema límbico. Aqui, na verdade, é uma neuroanatomia de um jeito simples, desenhado, e que tem a ver com o que nós chamamos de sistema límbico do cérebro e os neurohormônios. No mundo todo, as pessoas amam. Em toda a história, as pessoas amaram. Compõem-se poemas e músicas e contam-se histórias sobre o amor. Canta-se e dança-se por amor. Vive-se por amor. Morre-se por amor. Olhem isso, gente. Texas Children's Hospital. Qual é a ideia? Duas crianças, duas ressonâncias, de mesma idade, as duas crianças. A da esquerda foi amada pelos pais. A da direita não foi amada. Viveu as agruras
de uma situação, vamos dizer, sem a amorosidade e os recursos afetivos dos pais. Olha a diferença. Então, a falta de amor gera doença, sofrimento e morte? Gera. Olha a importância do tema. Eu vou comentar, porque eu percebo que já são um pouquinho mais das 8 horas, eu vou passar algumas coisas só para deixarmos, quem sabe, umas sementinhas para o futuro. Né? Ele identifica, o John Lee, a ideia de tipos diferentes de amor, até aquele lá mais alto, que é o amor incondicional. O amor incondicional, em geral, é o amor materno. Mas tem amores, todos eles muito importantes. E há, então, matizes diferentes de amorosidade. E o que importa? Que tenhamos todos, que conheçamos todos. Todos importam. Todos são úteis no processo de elevação espiritual de cada um de nós. Discorreríamos um pouco se tivéssemos mais tempo, e esse é a ideia de um outro autor, Lewis, e ele fala dos 4 tipos de amor. Amor eros, mais relacionado à sexualidade, fundamentado na aparência física. Amor sexual é apaixonado, atraente, físico e baseado no prazer. Mas há o amor filial, é o amor de amizade, de filantropia. Amor por familiares e amigos, altruísmo, generosidade, amor ao próximo, dedicação ao outro antes do próprio interesse. É emotivo, é generoso, é perdoador e é baseado no sentir. O amor chamado storge é o mais benéfico dos afetos, tipicamente em família, entre todos. Ai da família onde este amor não existe. Tudo é da nossa responsabilidade, que ele exista ou que ele seja nela escasso. Normalmente, afeição de pais aos filhos, amor afetuoso que se desenvolve em base em semelhanças, é o chamado storge, e no compartilhamento mútuo. Esse amor generoso é gratificante, compartilhável, troca de favores e baseado no fazer. Mas tem o 4, tem aquele que nós temos que lembrar, o amor ágape. Esse é incondicional. Comportamentos pela escolha, aquele que você ama sem esperar nada em troca. Esse é mais difícil, mas é perfeitamente alcançável. Só que nós temos que começar. Nós temos que começar tudo, porque nós ficamos para trás. Por que nós ficamos para trás na evolução? Pela falta de tudo isso. Esse amor gratuito que é capaz de se sacrificar pelo outro, independente do merecimento. Então, esse é o ágape. É quando uma mãe, numa comunidade aqui no Rio de Janeiro, quando houve tiros, se coloca na frente do seu filho e morre por causa de uma bala perdida, e a criança não. Então, existem coisas deste mundo de um laboratório para que um dia nós saibamos valorizar tudo isto fazendo a nossa parte. Esse amor incondicional, ele, ao contrário do egoísta, ele é aquilo que identifica o altruísmo na nossa condição. Ele é todo espiritual, ele é gratuito e ele é eterno. Como nos falta ainda esse amor? Reparem, o que nós temos na Terra? Guerras, miséria, doenças físicas e mentais, corrupção, solidão, obsessão, depressão, criminalidade, violência desenfreada, egoísmo, suicídio, aborto, no sentido do induzido, do provocado,
Eu estava vendo hoje milhões de casos no mundo, só em 2020. Angústias, desestruturação da família, feminicídio, abuso infantil, violência familiar, lembrando daquela substância criadora e mantenedora do universo, constituído por essência divina. É um tesouro que, quanto mais se divide, mais se multiplica e se enriquece à medida em que se reparte. Quem é o privilegiado? O que ama. Aquele que vai receber desse amor também. Mas nós não podemos esquecer que é esse amor que gera elevação espiritual para planos ainda insondáveis por espíritos de uma natureza ainda tão precária como os nossos. Essa virtude essencial, inato no ser humano, procede do excelso amor, pode ser considerado como razão da vida, na qual se desenvolvem as aptidões elevadas do espírito, assinalado para a vitória sobre as paixões. Amor, imbatível amor, incomparável amor, porque sempre triunfa sobre todas as vicissitudes. Todas as demais virtudes lhe são decorrentes. Lembra daquela lista? Paciência, resignação, tolerância, altruísmo, renúncia, capacidade de perdoar, caridade legítima, porque desinteressada, e daí a evolução moral. Queremos evoluir? Prestemos atenção no dever de casa, que temos já consciência de que precisamos trabalhá-lo. Não vamos falar hoje, porque esta é uma outra questão muito bonitinha para nós, mas a ideia de afeto como um dos pilares do desenvolvimento humano saudável. E aí eu vou me permitir como que dividir com vocês, nesse finalzinho. Nós trabalhamos há muitos anos naquilo que nós chamamos uma fronteira entre medicina e espiritualidade, medicina da alma, né? E o número de casos de crianças com autismo cresceu exponencialmente no mundo. É um problema muito sério, a medicina não sabe de onde vem isto, é uma questão tipicamente espiritual, tem a ver com regeneração planetária, transição, que também é tema que podemos ver outro dia. E aí o que acontece? Nós fomos convidados por um colega muito querido que trabalha conosco nas reuniões mediúnicas, na fluidoterapia, na desobsessão, procurando cuidar, abrindo casos de pessoas doentes com problemas muito sérios. Ele médico, nós médico também, né? E nós tivemos, há 2 anos atrás, 2019, há 1 ano atrás, um congresso internacional sobre o autismo, o TEA. E, como eu não sou psiquiatra, eu sou clínico geral e cardiologista, ele me chamou para falar num outro aspecto do congresso, 1.100 pessoas, pesquisadores do mundo inteiro, mas também cuidadores de crianças com autismo, fonoaudiólogos, fisioterapeutas, familiares, mães e pais, terapeutas em geral, psicólogos. E aí, o nosso tema foi assim, o amor, eu que propus, o amor, o terapeuta. E aí falamos do amor. E aí nós também acabamos escrevendo umas linhas, e talvez fosse uma forma de nós finalizarmos colocando, lembrando algo que vem do mundo espiritual sobre o amor.
né? E aí é mais ou menos assim, como uma psicografia. O amor é o poder supremo que tudo move e a tudo vivifica. É a luz sublime que sustenta os mundos e que nos ilumina os corações. Amemos esse amor que tudo pode, que é força majestosa, alta e fecunda, que equilibra tensões, governa a vida, que junta grãos para formar areias, que junta areia para fazer praias, que salpica de estrelas céus profundos, que acende sóis de luz na imensidade, que impele os mundos pelo espaço adentro, que abre flores gentis pelas campinas, que acalenta na terra humildes vermes, que adoça os prantos, ressuscita os sonhos, devolve a paz aos corações aflitos, forja aventuras onde havia dores, renova o tempo em toda a eternidade, dá, cede, empresta, entende, age, perdoa, abraça, atende, silencia, ajuda. Amor divino que triunfa sempre, que soergue doentes e caídos, que regenera, dulcifica e cura, que canta, chora, espera, crê, trabalha. Amemos esse amor, clarão divino, em cuja claridade excelsa e pura veremos, ouviremos e sentiremos o Espírito de Deus. Meus queridos, foram algumas reflexões sobre o tema escolhido. Reparem que são elas que dão margem a outras questões, né, que são próprias da vida humana na Terra. E eu me lembro que esta poesia, de certo modo, quando nós nos envolvemos com ela, ela mostra quem nós somos. Ela nos traz como que um convite tão bonito para que nós prestemos mais atenção em quem nós somos, aqueles todos que estão à nossa volta, a ideia de que todos importam, não é? Todas as etnias, todas as condições sociais, pessoas sadias e enfermas. Quanto trabalho nós podemos realizar quando temos como que um despertar para a ideia do amar e do servir. E eu queria lembrar de João Evangelista, que já velhinho recebe a visita de Jesus junto de um centurião. Pela vidência, ele estava exilado na ilha de Patmos, na Grécia. Foi o único apóstolo dos 12 que não morreu de morte traumática e sofrida. Ele já era bem idoso e Jesus chega para ele de João, lembrando de João como o discípulo amado, que voltaria depois na figura linda de Francisco de Assis. João, a tua missão não terminou. E ele, João, humilde, se surpreende. Jesus deixa o recado e se afasta. E não é que João ali escreve o Apocalipse. E é nele que nós vamos encontrar um momento em que ele, João, médium extraordinário, como Francisco de Assis também o era, de tal maneira que há algo mais ou menos assim, haverá um tempo em que os sujos sujem-se mais, os dignos dignifiquem-se mais e os puros purifiquem-se mais. Meus amigos,
este tempo chegou, 2000 anos depois. E um convite diante deste tema, que é tão ligado ao Evangelho de Jesus, ele é algo de uma importância muito grande. Que nós, então, nos deixemos banhar pelas coisas lindas dos céus que a doutrina espírita nos tem trazido. Que a gente, nós possamos realmente cuidar de fazermos as mudanças que precisamos neste altar lindo, divino, das nossas consciências e do nosso coração. Muito obrigado a todos vocês, que Deus permita que, de algum modo, sigamos juntos, nos encontrando e podendo trabalhar outras questões mais adiante. Muito obrigado, mais uma vez, a todos vocês. Sérgio, em nome do Grupo Espírita Meimei, nós que agradecemos a você estar conosco, comemorando mais uma vez, né, um aniversário, e esse ano estamos comemorando os 30 anos de fundação da nossa casa, e você está presente conosco, sempre em datas tão importantes, com um tema como esse que você trouxe, que tanto toca aos nossos corações. Agradeço profundamente, em nome da família espírita Meimei, do Grupo Espírita Meimei. Muito obrigada. E você gostaria de fazer a prece para nós? Eu faço. Eu posso fazer um comentário antes dela? Sim. É uma questão bem breve. Quando foi dezembro de 2016, eu tive vontade, foi uma intuição, de criar um grupo pelo Facebook de prece todos os domingos, que eu acabei chamando de Prece pela Humanidade. Éramos 2, 3 pessoas aqui do Rio, com mais 2 a 3 amigas dirigentes espíritas de Portugal, de uma aldeia chamada Aldeia da Lousã, perto de Coimbra. E aí nós nos reuníamos às 6 da tarde e orávamos na ideia de preces e irradiações pelos doentes, pelos famintos, por aqueles com os mais variados problemas, os ambientes conflituosos, etc. Pois bem, o grupo cresceu e quando chegamos a fevereiro deste ano, de 2020, nós éramos umas 900 pessoas de 20 países diferentes, porque como eu viajei muito, eu fui criando amizades, né, por muitos lugares entre espíritas, né? Não só, mas especialmente. E aí, o que acontece? As pessoas foram entrando. Veio a pandemia e eu fui vendo o sofrimento, assim, as desencarnações, milhares no mundo todo, todos os dias. No Brasil, 1.200 pessoas por inúmeras semanas, reiteradamente, não é? O que significaria 6 aviões grandes caindo todos os dias. E um sofrimento muito grande, as pessoas perdendo o trabalho, não tendo, muitas vezes, o que comer, não tendo uma remuneração. E eu, em casa, numa espécie de isolamento social, eu falei, isso não pode ser só domingo, né? E aí me deu vontade de passar a fazer a prece todos os dias. E por questão de fuso horário, porque tinham pessoas da Europa, do Oriente Médio, eu passei para as 5 da tarde. Então, todos os dias de fevereiro para cá, nós nos reunimos na Prece pela Humanidade, que é um grupo fechado, mas que é aberto a quem queira participar, quem queira somar, orando pelos outros, e quem esteja com algum problema de saúde, no seu bem-estar, algum transtorno, tanto quanto alguém das suas amizades, da sua família. E aí, então, tem sido religiosamente algo que eu venho fazendo na maioria das vezes, e quando eu tenho algum impedimento,
eu peço a alguém que faça no meu lugar. Então, quando foi fevereiro, o grupo cresceu e hoje nós somos 5.700 pessoas de 34 países diferentes. Então, é uma ideia de um entrelaçamento. É um tecido que a oração permite de uma união entre todos a favor daqueles que estão vivendo as agruras da hora que passa. Então, fica o convite, qualquer um pode pedir para entrar, é só escrever no Facebook, Prece pela Humanidade. Vai ver um garotinho numa fotografia em preto e branco com esse gesto. E aí, como administrador, eu vou colocando para dentro. A ideia é de Kardec, o que ele chamou na codificação a prece coletiva. Então, são todos bem-vindos e que nós, aproveitando o ensejo, possamos, então, encerrar fazendo a nossa oração de gratidão. Que nós todos, como que filhos de Deus internados neste mundo, que nós possamos agradecer este momento de confraternização, de comunhão de sentimentos, de ideias, de projetos que vão se delineando pouco a pouco para o grande futuro que está à nossa espera. Que nós possamos agradecer aos nossos anjos de guarda, a todos aqueles espíritos protetores, espíritos familiares, a todos os de uma condição ainda de maior elevação, que nos envolvem agora, nos abençoando, trazendo das alturas elementos muito ricos de fluidos lindos e salutares, para que tenhamos saúde, para que sigamos com o maior proveito possível a jornada evolutiva da reencarnação atual de todos nós na Terra que tanto amamos por agora. Que nós consigamos aproveitar a vida terrestre, buscando sempre os ensinamentos de Jesus, a sua presença incomparável a favor da nossa redenção. Que nós deixemos, Jesus, o egoísmo, o orgulho, a vaidade, a ambição, a insensatez, a indiferença, o desequilíbrio, o materialismo de outrora, e que todas aquelas coisas lindas que citávamos há pouco, possamos, deste grande tesouro universal, nos abastecermos, não para que nós sejamos apenas um pouco mais evoluídos e prósperos espiritualmente, mas que ganhemos condições de ajudar os outros, delineando em nós a condição de podermos, com o teu Evangelho, não apenas nos nossos estudos, mas através da prática sincera daqueles tão lindos ensinamentos. Tudo isso não sendo uma liturgia, mas possa acordar em nós o anjo que dorme. Muito obrigado, amigos, e que assim seja. Muito obrigada, Sérgio, por a prece linda também. Fique em paz, eu sei que você tem compromisso, fique à vontade, para que a gente possa dar continuidade à nossa reunião. Muito obrigada, viu, meu amigo? Um beijo para vocês todos, viu? Fiquem bem, bom trabalho na continuação, e nós nos vemos assim que seja como que possível.